lida em quarta leitura. Acrescenta no quadro demonstrativo da Resolução 002/2003, alterada pela Resolução Normativa número 002/2017, calendário de obrigações dos gestores públicos, prazo para o encaminhamento dos atos de concessões de aposentadorias, transferência para a reserva remunerada, disponibilidade, reformas e pensões, bem como atualiza a nomenclatura do Fundeb. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e o senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, trago para relatar, senhores conselheiros, senhor do Ministério Público, trago para relatar o processo terceiro número 3776/2013 da Secretaria Adjunta do Estado do Planejamento. Responsável Yasnia Poliana Lemos Santana. Como órgão participante da ata de registro de preço número 018/2011, gerenciado pela ANGESP, o coordenador da Penagem Alagoas, senhor José Roberto de Oliveira Albuquerque, solicitou a aquisição de material de informática para Coordenadoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, através do ofício de número 25/2011, para proporcionar a provisão e adequação de recursos na modernização de infraestruturas no Parque Tecnológico do Núcleo de Geoprocessamento do Estado. Da instrução do processo, tem alguns itens aqui, o ofício, dotação orçamentária, autorização para fornecimento, tudo acostado aos autos. Cumprido o trâmite legal, a ANGESP autorizou a empresa Prisma Sistema Limitada, com seu CNPJ aqui acostado, a efetivar o fornecimento de 11 notebooks. Nesses termos, diante da legalidade do processamento, foi assinada a autorização para o fornecimento de número tal, no valor global de R$ 18.755. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer de número 3386 de 2017 da 6ª Procuradoria, opinando pela regularidade do procedimento. Em apertada síntese, senhor presidente, o relatório. Doutor Henrique. Senhor presidente, o Ministério Público, na sua parecer nos autos, parecer 3386 de 2017, se manifestando pela regularidade da contratação. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, continuo fazendo aqui algumas alusões a respeito do processo em si, onde consta todos os atos e as instruções processuais já feitas pelos órgãos técnicos, inclusive com parecer ministerial. Eu salto isso, porque o processo é muito simples, e passo a apresentar o nosso voto. Diante de todos os expostos nos autos e quem figura como interessado a Secretaria de Estado de Planejamento e a empresa Prisma Sistema Limitada, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar a aquisição no valor de R$ 18.755. Assim como voto, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado, Fernando. Senhor presidente, trago mais um processo de contrato, o de número 1097/2013, da Secretaria de Estado do Planejamento. Dentro da necessidade de aquisição de equipamentos imóveis diversos para suprir as demandas do órgão, o secretário adjunto de Planejamento e Orçamento, senhor José Cândido do Nascimento, solicitou adesão à ata de registro de preço de número 213 de 2012, oriundo da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão de Sergipe. E da instrução do processo, destaco aqui o memorando, a solicitação de adesão, a dotação orçamentária, a autorização de fornecimento e o contrato propriamente dito. Cumprido o trânsito legal, a secretária adjunta de Modernização e Controle e Metas autorizou a empresa Artline Indústria
e Comércio de Imóveis Limitada a efetivar a aquisição imobiliária. Nestes termos e diante da legalidade, o processo foi firmado no contrato de número 34 de 2012, no valor de R$ 63.103,40, entre a Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, e a empresa citada. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer número 3342 da 6ª Procuradoria, opinando pela regularidade do procedimento. E apertado assim, senhor presidente, é o relato. Doutor Henrique. Do mesmo modo, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 3342 de 2017, opinando pela regularidade formal da contratação. Em discussão. Não, do conselheiro Fernando. Senhor presidente, peço vênia a Vossas Excelências para um contrato extremamente simples que foi instruído em todos os órgãos, em todas as suas etapas, inclusive com o parecer ministerial. Eu peço vênia para saltar e apresentar o voto. Diante de todos os expostos dos autos do TC número 1097/2013, em que figura como interessado a Secretaria de Estado de Planejamento e a empresa Artline Indústria e Comércio de Imóveis Limitada, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato número 34 de 2012 no valor de R$ 63.103,40. Assim como o voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Fernando. Senhor presidente, muito embora tenha escutado o conselheiro Gustavo como autor do parecer do Ministério Público de Contas, eu tenho a impressão que nesse processo específico tem atuação minha propondo a realização de diligência. Senhor presidente, só consta aqui. Eu só encontrei aqui, até agora, o parecer do Ministério Público do Dr. Gustavo. Só do Dr. Só. Gustavo, né? Ok. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Aprovado. Senhor presidente, para essa sessão eu não tenho mais processo aberto. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, inicialmente eu estou pedindo o adiamento do processo TC 8081/2013, que se trata de uma prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jaramataia, que eu relatarei na próxima sessão. Próxima sessão. Eu tenho alguns processos que são migrados da sessão passada e eu vou lendo juntamente com os processos que fazem parte da pauta da sessão de hoje. Inicialmente, eu tenho 2 processos de FUNCONTAS acolhendo a prescrição quinquenal. São eles os processos TC 3504/2006, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, FAPEAL, tendo como gestor o senhor Tomás Dourado de Carvalho Beltrão. Tem o processo TC 15.804/2009, da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, tendo como gestora responsável a senhora Maria Cícera Mendonça de Casado. Nesses 2 processos eu estou acolhendo a prescrição quinquenal, tendo em vista o decurso do prazo de mais de 5 anos entre a data da infração e a eventual citação do gestor. Em razão disso, determinando o arquivamento dos autos, presidente. Doutor Henrique. Ministério Público, me seguindo já o posicionamento consolidado aqui para o Tribunal de Contas, acolhe, opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição nos presentes processos. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Encerrada a discussão, em votação. Conselheiro Anselmo.
Excelência, como cheguei agora, não tive condições de acompanhar o voto, não teria como votar. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Relator, senhor presidente. Aprovado. Tenho 3 processos de aplicação de multa, tendo em vista o não envio de informações ao SICAP. São eles o processo TC 11.100/2017 da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, tendo como gestora a senhora Maria Inês Correia. E a aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP correspondente ao exercício financeiro de 2017. Tenho também o processo número 11.101/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, tendo como gestora a senhora Creice Mabele Melo Lessa. Se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP referente ao exercício financeiro de 2017. Tenho também o processo 11.099/2017 do Fundo Municipal de Educação de Campo Grande, tendo como responsável o senhor Cleverton Cláudio da Silva de Jesus, pelo não envio da primeira remessa do SICAP referente ao exercício financeiro de 2017. Todos eles eu estou votando no sentido de aplicar multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 3 da Lei 5.604/94 e no artigo 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, pelo descumprimento dos prazos de remessa estabelecidos na Instrução Normativa número 002/2010. Como voto, Excelência? Toene. Presidente, esses processos não tramitaram pelo Ministério Público, tendo em vista que os gestores, apesar de regularmente notificados, não exerceram a faculdade de apresentar defesa, a razão pela qual opinamos pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Anselmo. Esse processo é de aplicação de sanção. Aplicação de multa. Certo. Eu acompanho o relator e queria até que dar uma notícia que encaminhou ao Ministério Público uma solicitação da possibilidade de correção do meu voto em julgamento anterior, em que, por um equívoco, votei de uma forma pensando que o processo se tratava de aplicação de multa, quando na verdade era um processo de arquivamento em razão de prescrição. E fiz um arrazoado, senhor membro do Ministério Público Especial, entendi que teria sido um erro, claro, inaugurado por mim, um erro em procedendo que, mesmo assim, que eu acredito que teria a potência, né, de viciar a votação plenária. Não estou contando que isso vá mudar o voto dos senhores, mas apenas corrigir um equívoco nosso. É isso, presidente, e reitero aqui, acompanhando o voto do colega do conselheiro Rodrigo Siqueira. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, tenho mais 5 processos também de aplicação de multa, nesse caso pelo envio intempestivo das informações referentes ao SICAP. São eles: processo TC 10.993/2017, do Fundo Municipal de Educação de Teotônio Vilela, tendo como responsável a senhora Noêmia Maria Barroso Pereira Santos, referente ao envio intempestivo da primeira remessa do SICAP /2017, processo TC 10.994/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela, tendo como responsável a senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP referente ao ano de 2017, processo TC 11.103/2017
do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, tendo como responsável o senhor ou senhora Tamires dos Santos, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP /2017, o processo TC 11.104/2017, do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, tendo como responsável a senhora Isis Roberta da Costa Mainar Vieira, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP /2017, e por fim o processo 11.105/2017 do Fundo Municipal de Educação de Campo Grande, tendo como responsável a senhora Maria Josinete Vasconcelos Granja, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP /2017. Todos os processos em que pese devidamente notificados os gestores, os mesmos não apresentaram defesa, motivo pelo qual não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, e assim sendo eu voto no sentido de aplicação de multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3, da Lei nº 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Como voto, Excelência? Doutor Enzo. De modo, senhor presidente, tendo em vista o não exercício do direito de defesa pelos gestores responsáveis, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. O relator. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, sem mais processos para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhores conselheiros, meus membros do Ministério Público, que oficia junto à Corte de Contas, Excelência, trago processo 2738, é um processo que cuida de ratificação de legalidade de ato de gestão que culminou no contrato 1 de 2014, contratação direta com base pretensa no artigo 25 do Estatuto Licitatório Nacional entre o município de Poço das Trincheiras e a empresa José Adenison, acredito que seja essa pronúncia, Duarte Dantas. E o objeto foi a promoção de show artístico com apresentações das atrações Lourenço e Banda L4 e Luiz Borrachas na data de 14 de fevereiro de 2014, no valor global de R$ 12.000. Tanto o Ministério Público quanto a auditoria pelo Ministério Público atuando o procurador Renio Andrade e pela auditoria o conselheiro Alberto Pires opinaram no sentido de citar o gestor para que se manifeste a respeito das irregularidades apontadas como no mérito em permanecendo inerte ou não atendida ao que foi ou não tendo dadas informações que possam elidir as eventuais irregularidades encontradas, aplicação de multa ao gestor e que nas contratações posteriores se observe os encaminhamentos feitos pelos dois setores do tribunal. Sendo assim, Excelência, na verdade, se considera um prazo de 15 dias para que o gestor se manifeste a respeito, também
aqui notificar o atual, entendo a documentação solicitada, que encaminhe no mesmo prazo, alertá-los que o envio de documentação obrigatória ou não envio pode acarretar sanção em virtude disso, gastar o processo no gabinete do relator para cumprimento e acompanhamento dessas providências, dar publicidade à decisão, senhor presidente. É assim que eu voto, senhor presidente. Palavra do doutor Enio. Senhor presidente, o Ministério Público já deu parecer nos autos. O parecer foi até feito por mim, parecer 2835 de 2015. E no parecer consta nosso entendimento no sentido de que há algumas irregularidades na presente contratação. Tendo em vista que nesse momento está sendo feita apenas a notificação do gestor para que querendo apresente a sua defesa, o Ministério Público já opinou no parecer para que fosse feito esse procedimento. E quanto ao mérito do parecer, aí nós faremos a manifestação quando o processo vier pronto para julgamento após a eventual defesa apresentada pelo gestor. Então, transcorrido o prazo sem que o gestor apresente defesa, será feita a explanação das irregularidades que foram detectadas pelo Ministério Público e pela auditoria na instrução do processo. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com relator. Conselheiro Sérgio. Com relator também, senhor. Aprovado. Senhor presidente, trago o processo 2040 de 2009. Também é um processo em que se busca aferir a legalidade. Aqui, no caso, é o ato de gestão que culmina em contratação de professor pelo reitor à época da UNEAL, um contrato firmado com a senhora Jailma Maria da Silva. Objeto: contratação ou prestação de serviço, modalidade de professor substituto, de 20 horas, pelo prazo de 12 meses, cujo valor global é de R$ 23.124. O Ministério Público atuou através do parecer 595 de 2014, do Dr. Gustavo Henrique. A doutora Raquel atuou também aqui através do processo 61 de 2015. A doutora Raquel encontrou algumas irregularidades, senhor presidente, das quais está sendo dado a oportunidade para que o gestor se manifeste a respeito. Da mesma forma que o processo anterior, permanecendo inerte, ou que as suas recomendações, ou que as suas informações não tenham poder de elidir o que foi verificado, pelo julgamento irregular da contratação, em razão do descumprimento das regularidades formais em processo licitatório, de acordo com os normativos da Casa, que se aplica à matéria. Tendo em vista a oportunizar-se novamente o gestor a se manifestar nos autos, silêncios. Aqui trazemos voto pela sua citação, assim como do atual gestor, em que tem uma documentação obrigatória para fazer o envio no mesmo prazo, alertá-lo que o não encaminhamento da documentação obrigatória poderá gerar sanção respectiva, claro, além do julgamento do processo no estado que se encontrar, prestar os autos do relator para as medidas, acompanhamento e dar publicidade à presente decisão. É como voto, senhor presidente. Doutor Enio. Senhor presidente, nesse processo o Ministério Público opinou pela regularidade da contratação, mas tendo em vista que o conselheiro relator está trazendo apenas uma medida de instrução do feito e com vistas a trazer mais elementos ao processo, o Ministério Público, nesse momento, opina favoravelmente à realização da notificação do gestor para que apresente defesa. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Uma dúvida.
Vossa Excelência está citando o gestor à época para que ele traga documentos para ele de... Entendo a documentação solicitada da contratação que encaminha ao tribunal, no mesmo padrão dos outros gestores que detêm alguma documentação pública. Mas aí é o gestor da época dos fatos? Não, primeiramente estou citando o gestor à época se manifeste e o atual. Eu entendo os processos administrativos das contratações. Ok, então é o gestor atual que para buscar... está buscando com ele essa documentação, é isso? Porventura existente. Okay. Acompanho o relator, senhor presidente. É em discussão ainda, né? Desculpa. Pode ir. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, queria aproveitar o ensejo e a razão foram algumas dúvidas surgidas e ainda não equacionadas. Eu estou retirando de pauta, senhor presidente, desculpem, eu estou adiando o restante dos meus outros processos que estavam pautados para hoje. Todos os outros ficam pautados para a sessão. Adiado para a próxima sessão da próxima quinta-feira. 4 processos. Ok. Processo 18.340/2017. Acho que 6.004, 2016, 27.24/2009, 3959/2008. Esses dois últimos são duas prestações de contas. Ok. Fico adiado esse processo a pedido do conselheiro Anselmo Brito. Sendo assim, excelência, não tem mais pauta para hoje. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar aqui 7 processos todos tratando de sanções em razão do não envio no prazo regulamentar esta Corte de Contas de dados e informações ao SICAP. Todos eles por descumprimento à instrução normativa número 002/2010. O primeiro deles é o processo de número 13.829/2014, de origem da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Viçosa, tendo como responsável Maria Lúcia Carvalho de Araújo, referente à primeira remessa do ano 2014. O segundo processo é o processo de número 11.641/2014, de origem do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Cajueiro, tendo como responsável Caroline Albuquerque Toledo Medeiros, referente à primeira remessa do exercício de 2014. O segundo processo é o 14.089 de 2014, de origem da Secretaria Municipal de Finanças do município de Capela, e responsável Lícia Gomes de Barros Melro Calheiros, referente à quarta remessa do exercício 2013. O quarto processo é o de número 13.761/2014, de origem da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca. O responsável é o senhor Antônio Teixeira de Almeida e refere-se à primeira remessa do exercício 2014. O processo seguinte é o de número 15.276/2014, do Fundo de Aposentadoria de Pensões do município de Cajueiro. E a responsável é a senhora Sebastiana Maria da Silva Lima, referente à quarta remessa do exercício 2014. O processo seguinte é o de número 15.257/2014, de origem do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Boca da Mata. O responsável é o senhor Helder Rodrigues Pereira, refere-se à primeira remessa do exercício 2014. O último processo é o 15.261/2014. O órgão de origem é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Boca da Mata também. O responsável é o senhor Helder Rodrigues Pereira, e aqui, no caso, refere-se à terceira remessa dos dados do SICAP do exercício 2014.
Pois bem, senhor presidente, tratam os autos sobre encaminhamento de memorandos do FUNCONTAS a este gabinete, os quais noticiam não envio no prazo regulamentar a esta Corte de Contas da remessa do SICAP correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 002/2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofício, conforme observados nos avisos de recebimento juntados aos respectivos autos. Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, foi solicitado que os responsáveis apresentassem a manifestação de defesa sobre os fatos ali descritos. Solicitado a manifestar, o setor de protocolo desta Corte de Contas certificou que não houve autuação de defesa referente ao objeto dessas sanções. Ora, relator. Verificou-se que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas. Dessa forma, voto no sentido de que o Pleno deste Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa de 100 UPFAUs aos gestores. Ora, referidos, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas, que é a Lei número 5.604 de 1994, e os artigos 203 e 206 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, em razão de descumprimento do prazo para remessa a esta Corte de Contas, conforme estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. Cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, o pagamento da multa que lhe foi imposta por esse Tribunal de Contas a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003. Alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604 de 94 e nos artigos 157 e 205 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação de forma de que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201, caput, também do nosso regimento. São esses os votos, senhor presidente, senhores conselheiros. Doutor N, por gentileza. Senhor presidente, nos presentes processos, os relatados, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, não exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, com exceção do processo número 11.641/2014 e o processo 15.276/2014, ambos sancionando gestores do município de Cajueiro, eu me abstenho da votação por impedimento. Os demais eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovados. Senhor presidente, tenho ainda a relatar o processo número 18.341/2017. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, que prestou a relatar a suposta situação de inadimplência do município de Campo Alegre relativa à mora no pagamento das contas de energia elétrica do ano 2015, em favor da Eletrobras,
Distribuição Alagoas, da qual decorreu imputação de juros, multa e correção monetária, no montante correspondente a R$ 238.702,63, dos quais R$ 11.294,33 correspondem a encargos pelo não adimplemento oportuno, tais como juros e correção monetária. A representação teve origem expediente da Eletrobras, mediante o qual informa acerca do descumprimento do pagamento das contas de energia elétrica por parte de diversos municípios do estado de Alagoas, inclusive o município ora referido, e solicita a adoção de medidas visando compelir os municípios devedores ao cumprimento das normas financeiras e orçamentárias e do princípio também da moralidade. De acordo com o representante, os documentos trazidos aos autos demonstram a existência de indícios de dano ao erário, consubstanciado na incidência de multas e juros de mora relativos ao inadimplemento do pagamento das contas de energia elétrica devidas pela municipalidade, bem como denotam a ausência de planejamento mínimo e violação à regra estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666 de 93, que trata da exigência da estrita ordem cronológica de pagamentos. Ao final, o Ministério Público de Contas pugna pelo conhecimento e distribuição do feito, submissão do Pleno para determinação da apuração dos fatos, realização de diligências, citação do gestor para apresentação de defesa e, ao final, vista a auditoria ao Ministério Público de Contas para nova manifestação. Nesta corte, essa representação foi autuada em 18 de dezembro de 2017, sendo os autos encaminhados à presidência no dia 21/12, que na forma do artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno, os admitiu e encaminhou a este conselheiro relator por meio de despacho de folha 12. Aqui eu registro a competência desta Corte de Contas para exame da matéria, citando os dispositivos legais e regimentais para a admissão da representação. E trago também os fundamentos que vossas excelências, tendo que já conhece, porque tal processo a gente já vem discutindo aqui essa matéria já desde o ano passado, se não me engano, do exercício 2017, então já é de todos o conhecimento, inclusive dos fundamentos para acolhimento da representação. Portanto, eu peço vênia aos senhores conselheiros para passar direto ao voto. Assim, entendendo presentes os requisitos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, voto no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 do regimento interno desta Corte de Contas, e determinar a diretoria de fiscalização dos municípios que sejam adotadas providências, inclusive inspeções e diligências que se fizerem necessárias junto à Prefeitura do município de Campo Alegre, objetivando a apuração dos fatos apontados como irregulares, elaborando um relatório circunstanciado, indicando o responsável, sua qualificação, endereço e oportunizando contraditória e ampla defesa. E visando agilizar também a instrução, eu solicito a Eletrobras de Distribuição Alagoas que informe este Tribunal de Contas o montante do débito e o valor total pago pelo município de Campo Alegre a título de juros, multas e correção monetária, atualizado detalhadamente em decorrência do atraso
no pagamento das faturas de energia elétricas ocorridas no exercício 2015, de que trata o processo. Apresentar o valor atualizado da dívida do município de Campo Alegre, também no exercício de 2015, se houver até a presente data, discriminando o principal, juros e multas. E também informar sobre eventual acordo de parcelamento de dívida ajustado entre o município de Campo Alegre e a Eletrobras referente à dívida daquele ano, que pode haver a superveniência dessa dívida ter sido liquidada ou negociada e ter sido parcelada. Então, é isso que se busca com essa solicitação. Por fim, da ciência da remessa de cópia dessa decisão, a ex-prefeita do município de Campo Alegre, senhora Pauline de Fátima Pereira de Albuquerque. E, por fim, como venho já tratando em alguns processos dessa corte por mim relatados, entendo por dispensar a tramitação desses autos aos conselheiros substitutos, uma vez que não compreendem suas atribuições constitucionais a emissão de pareceres técnicos. É esse o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Doutor Henrique. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse também é um tema recorrente aqui. O Ministério Público ofertou diversas representações com o mesmo objeto, que é apurar eventual responsabilidade no pagamento de encargos sobre dívidas com a Eletrobras, verificando eventual dano ao erário. Tendo em vista o momento processual de acolhimento da representação e realização de diligências e instruções necessárias ao julgamento do mérito do feito, no momento o Ministério Público vem impugnar para que seja acolhida a presente representação e que o plenário determine as devidas apurações e que antes do pronunciamento, antes do julgamento final, o processo retorne ao Ministério Público para a emissão de parecer final de mérito acerca da matéria. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheiro Senhor presidente, Pois não. eu estou recebendo aqui uma notícia. Esses processos não estão indo mais para a auditoria? Não, o meu voto é para que não passe pela auditoria, para que... Mas não não foi nem revogado o artigo 79 da Lei Orgânica, nem o artigo 38 do Regimento Interno. Eu quero que isso fique registrado. É a minha pergunta, se foi revogado ou não. Não. Senhor presidente, a fundamentação é com base no que dispõe a Constituição Federal sobre as atribuições e atividades dos conselheiros substitutos. Então, em razão disso, o fundamento é esse: dispensar, nesse caso específico aqui, a tramitação no caso aqui a auditoria, pelos conselheiros substitutos, em razão do que prevê, do que atribui a Constituição Federal aos conselheiros substitutos. Essa razão, senhor presidente, eu em momento nenhum fiz referência que esses dispositivos, ora citados pelo conselheiro Anselmo Brito, foram revogados. Ele só fez eu queria que o conselheiro Rodrigo, foi a proposta dele numa sessão, conselheiro, quando Vossa Excelência está de férias, e ele... Só gostaria de acrescentar que essa discussão ela foi inaugurada em um processo da minha relatoria, né? Eu trouxe à votação um voto no sentido de não encaminhamento dos autos à auditoria, tendo em vista a reconhecida inconstitucionalidade da norma posta no nosso regimento interno. Muito embora não esteja revogado, a gente estaria deixando de aplicar uma norma incompatível com o texto constitucional. Foi mais ou menos nesse sentido que a gente votou naquela sessão em que Vossa Excelência não estava presente. Ótimo. Eu acho que nós estamos evoluindo. Aí vem a pergunta. Então, o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 79 da Lei Orgânica e de todo o artigo 38 do Regimento Interno?
não houve uma provocação expressa de declaração de inconstitucionalidade expressa. Mas no momento em que a gente deixa de aplicar é por entender que ela é inconstitucional e a fundamentação foi justamente nesse sentido. Eu acho que é um precedente, no meu entender, maravilhoso. Inclusive, conselheiro Anselmo, Pois não. só esclarecendo a situação, com relação ao capítulo do regimento interno que trata da manifestação da auditoria nos processos de denúncia e representação, como é o caso da representação, o artigo 197, ele fala, inclusive, da tramitação, né, pelo Ministério Público Especial, Procuradoria e Auditoria. O tribunal já havia afastado o pronunciamento da Procuradoria, né? Então, reconhecendo que o regimento interno, nesse caso, ele estaria em descompasso com a Constituição Federal, e agora, num voto trazido pelo conselheiro Rodrigo, numa outra sessão, que Vossa Excelência não estava presente, ele levantou também essa questão para dispensar, nesses processos específicos, por hora, o pronunciamento sob a forma de parecer, né, também da auditoria. Mas eu penso que é uma evolução e que o tribunal poderia começar a adiantar, né, ou rever essa atuação da auditoria também em outros processos. Mas, por hora, foi nesses processos específicos em que está havendo essa deliberação plenária. Não foi uma decisão ainda valendo para todos os processos. Certo. Excelência, eu entendo, salvo um juízo diferente, que todas as competências, todas as atribuições dadas a um cargo, elas são dadas em função do interesse público. Não cabe nem o ocupante do cargo e nem o órgão retirá-las, caso elas deixem de atender o interesse público. Não estou dizendo que nem os ocupantes do cargo, nem o tribunal está a fazer isso. Mas, como está sendo aqui discutida essa questão, inclusive com relação a processos específicos, eu nem sei se poderia levantar uma questão de ordem, eu acho que não caberia, mas processos específicos seriam, então, as aposentadorias que já não vão mais, representação, denúncia, consulta, seriam... Eu como relator, eu tenho a Assim, ideia... só para um parâmetro fixar... O parâmetro é o seguinte: eu como relator, eu tenho recebido os processos e aquele processo que eu verifico que a auditoria ela não deve atuar como órgão parecerista, eu tenho dispensado o encaminhamento para a auditoria. Né? Isso vale para todos os processos. Obviamente que a gente só vai poder fazer essa dispensa naquilo que vem para a gente. E a gente vai replicando o entendimento que foi consolidado naquele precedente do Tribunal de Contas. Né? Seria exatamente nesse sentido o meu entendimento, Excelência. Então, hoje assim, até para a gente atuar como gosta muito que o senhor estabelece, na prática, é isso, preto no branco. Nesses processos específicos, eles já não são mais encaminhados pela auditoria em razão do tribunal estar reconhecendo, de fato, a inconstitucionalidade. O que o tribunal pode fazer é regulamentar. Eu tenho processos que já passaram pela auditoria, que estão voltando para mim, e pela necessidade de reapreciação, para não ficar incompleta a instrução, talvez fosse interessante devolver para a auditoria. Mas os processos novos, que ainda não passaram por este setor do tribunal, eu estou dispensando por completo o encaminhamento. Né? E essa matéria talvez fique mais interessante através de uma regulamentação do tribunal. Mas né? a Excelência, então, está atuando de forma mais ampla do que somente em alguns processos específicos, não é isso? Por hora são em processos específicos, são trazidos à deliberação do plenário. Isso é uma questão mesmo de nós atuarmos. Eu, inclusive, acredito, conselheiro Anselmo, conselheiro Rodrigo, que inaugurou a sessão, o tribunal poderia, de repente, fazer um reconhecimento
no incidente de inconstitucionalidade, para reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos legais e regimentais que dão atribuições aos auditores que não são compatíveis com a Constituição Federal e Constituição Estadual. O tribunal pode levantar essa matéria, inclusive já tem estudos da própria auditoria que serviram como base para uma representação por inconstitucionalidade que foi feita pelo Ministério Público de Contas em parceria com a auditoria. O tribunal poderia, já que ele pode reconhecer a inconstitucionalidade de leis, ele pode reconhecer a inconstitucionalidade das suas próprias leis, da sua própria regulamentação. Então, se o tribunal está avançando e o pleno já está entendendo que em algumas situações o parecer da auditoria é dispensável por não ser uma atribuição constitucional dos auditores dar parecer nesses processos, é o momento do tribunal rever e reconhecer para tudo o que foi inconstitucional, não apenas para processos específicos. Mas foi um pontapé que foi dado num voto do conselheiro Rodrigo, o conselheiro Sérgio já foi incluído, o conselheiro Fernando e o conselheiro Otávio já têm votado também no mesmo sentido, então eu acho que o tribunal vai amadurecendo a questão e a gente pode, né, avançar nessa matéria. Então já tem uma maioria de atuação, por assim dizer. Já. Eu sugeriria que a questão também, para os específicos, a razão então de se continuar encaminhando contratos à auditoria. Podemos avançar neste também, a auditoria gostaria de se manifestar a respeito, até para a gente ter uma discussão ampliada. Ele queria se manifestar, Roberto? Por favor, por gentileza, obrigado, senhor presidente. Em relação ao reconhecimento da inconstitucionalidade, no caso incidental aqui dentro do tribunal, nós já temos, inclusive, um processo que a doutora Raquel atuou, que se encontra junto ao Ministério Público de Contas. Eu acho que na relatoria esse processo, que pararam vários processos meus de contratos. Eu não sei que existem, que a doutora Raquel já se manifestou nesse sentido do tribunal reconhecer a inconstitucionalidade, certo? Então, nesse aspecto já existe processo, né? Que dado o andamento e vem a julgamento, pode fazer isso aí. No segundo ponto é que nós, os conselheiros substitutos, já fizemos uma proposta formal, né, à presidência. Logicamente já foi anteriormente uma consulta a todos os conselheiros, né? Foram inclusive explanações, discussões e tal, mas foi feita a proposta e ontem entreguei em mãos novamente à presidente, dada o volume, né, de demandas, a cópia desse, para caso esse tribunal ache entender bem, que acho que deve ser, inclua no planejamento estratégico para dar mais eficiência, inclusive, a essa corte. Eu vou além da questão da constitucionalidade ou não, mas dar mais eficiência, né, à corte, inclusive no momento inclusive, que nós estamos aqui recebendo proposta de criação de cargos em função da escassez de recursos, né, humanos para dar as instruções. Então, esse reconhecimento e essa proposta de alteração já regimental, tudinho, conselheiro Anselmo, viu? Já está dentro desse bojo que foi discutido entre os três conselheiros e com os outros, já está posta, né? Então, é isso, senhor presidente. Ok. Então, na prática, de fato, processos de contratos, representação, denúncia, consulta, não estão sendo mais, não devem mais ser encaminhados à auditoria. Parece que isso é a praxe aqui do Pleno agora, pelo menos em sua maioria, é essa que está sendo adotada. De concreto, propõe uma alteração na resolução. De concreto, nós temos precedentes em processos de denúncia, né? Cada relator ele vai ficar com o seu encaminhamento que entender necessário. Eu, por exemplo, vou dispensar o encaminhamento em todos os processos, né? Existe uma preocupação com relação ao processo de prestação de contas, né? Por questões, mas acho que até esse processo de prestação de contas não deveria passar pela auditoria, né? Nesse reconhecimento de inconstitucionalidade, a gente tem que levar em consideração que a gente está numa transição também.
E essa transição implica em reconhecer como legítimos os atos praticados pela auditoria até então e em devolver aqueles processos que necessitam da complementação, para que não fique incompleta a manifestação já iniciada pela